Aqui é o professor Leandro Freitas, do Instituto Bíblico Graça Irresistível, e essa é a nossa aula de fé cristã reformada e política. É a nossa quarta aula e nós pretendemos nessa aula falar sobre um conceito reformado sobre como se estrutura as esferas da sociedade, as instituições da sociedade, a partir de uma cosmovisão reformada, a partir de uma cosmovisão bíblica. E nós vamos nos fundamentar esse conceito a partir dos estudos do grande teólogo e estadista holandês do início do século XX, que é o Abraham Kuyper. No meio reformado, ele é muito famoso porque ele foi quem estruturou esse pensamento das soberania das esferas ou esferas de soberania, e a partir disso, então, nós estaremos estruturando o nosso pensamento político fundamentado na palavra de Deus, fundamentado na Bíblia, fundamentado na tradição reformada. Nós vimos nas aulas 1, 2 e 3, como que a sociedade, como que é estruturada as instituições da sociedade. Alguns exemplos aqui de instituições que temos na sociedade, como Estado, né, a política, religião, igreja, economia, família, ciências, artes e educação. Então, nós temos essas várias instituições na sociedade e cada uma delas tem a sua estrutura, cada uma delas tem a sua organização e cada uma delas tem a sua importância na sociedade. E como cristãos, nós precisamos entender qual é a relação entre elas, qual é a função de cada uma e como nós, como cidadãos, como homens que interferem na sociedade, homens que influenciam a sociedade, homens que vivem na sociedade, como então nós nos relacionamos a partir de uma cosmovisão bíblica, a partir de uma fé reformada, como que nós nos relacionamos com essas instituições, com essas áreas do conhecimento humano, com essas esferas de soberania. Então, nós temos uma estrutura que nós colocamos, nas nossas primeiras aulas, que foi essa estrutura, mais ou menos no formato de um edifício, que é a estrutura que coloca a Bíblia, a palavra de Deus, como alicerce fundamental da minha vida. Se eu colocar a minha vida como um edifício, a realidade que eu vivo, eu vou então interpretar que a esfera particular é a base, né, alicerçada na palavra de Deus. Então, a fé, meus valores morais, minha religião, a minha individualidade, a minha personalidade, a minha pessoalidade, ela está fundamentada na palavra de Deus, ou ela está sendo redimida pela palavra de Deus. Precisamos entender que no conceito cristão reformado, nós estamos passando pela santificação, e a santificação implica que tudo em nossa vida, a nossa forma de viver, iniciando do profundo do nosso ser, que é o nosso coração, ela está sendo transformada pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, aplicando a verdade absoluta registrada nas Escrituras em nossa vida. E a partir da nossa vida individual, da nossa fé, dos nossos valores morais, da nossa religião, nós construímos a nossa vida, o nosso relacionamento com as outras áreas, com as outras instituições, com as outras áreas do conhecimento. Então, a nossa família, a justiça, arte, ciências, educação, economia e política, então, são fundamentadas a partir da nossa vida particular, a partir da nossa esfera pessoal, e nós entendemos como cristãos que são todas fundamentadas na palavra de Deus. Então, foi isso que nós vimos nas nossas primeiras aulas. A partir disso, então, nós veremos qual é o conceito que Abraham Kuyper, que ele nos coloca, que ele nos deu na sua vida, que foi uma vida muito ativa no meio político. O Abraham Kuyper ele foi primeiro-ministro da Holanda entre 1901 e 1904,
e ele foi um grande escritor, jornalista, ele foi um grande estadista. Ele desenvolveu muitos trabalhos e um dos seus principais trabalhos foi a criação da Universidade Livre de Amsterdã. Ele também criou ele também, junto com Van Priester, ele fundou o Partido Antirrevolucionário da Holanda e ele foi um escritor tanto daí de teologia quanto de outras áreas. Foi um escritor muito que trabalhou muito escrevendo artigos. Um dos conceitos, então, que melhor articulam a dinâmica das vocações ou da limitação do Estado foi proposto, então, pelo Abraham Kuyper. E esse conceito é o conceito da soberania das esferas. Alguns estudiosos dizem que foi esse conceito do Abraham Kuyper, ele foi fundamentado, né, por Johannes Althusius, que foi também um reformador que escreveu muito sobre política. Conforme Kuyper, então, Deus dotou algumas esferas da vida de vocações e normas internas próprias, uma soberania peculiar. Cada esfera, então, possui uma autoridade interna que responde, em última análise, apenas a Deus. Kuyper, então, entende que Deus ele criou, a partir da criação, algumas instituições que são desenvolvidas a partir de Deus. Se nós olharmos para a criação, nós vemos que a família ela foi criada por Deus. Nós vemos que a administração daquilo que é criacional, de toda a criação, o gerenciamento da criação, ele foi criado por Deus e dado ao homem. Nós vemos o desenvolvimento do pensamento científico, quando o homem é chamado por Deus para dar nome aos animais, para criar categorias para o estudo daquilo que foi criado. Então, a ciência ela já começa na criação e a política, né, ela começa na criação. Não o Estado, não as nações, como conhecemos nessa forma moderna a qual vivemos, mas nós entendemos que na criação Deus coloca essa responsabilidade da criação, do domínio da criação no homem. E o primeiro Adão, nós sabemos que falha, e Cristo, ele, nesses ofícios que foram dados para o primeiro homem, para o primeiro Adão, nós sabemos que ele não consegue cumprir devido à sua desobediência, devido ao pecado. Esses três ofícios são ofícios de rei, profeta e sacerdote, que nós sabemos que Cristo cumpre perfeitamente esses três ofícios e reina hoje nas religiões celestiais. E nós, como povo de Deus, como igreja, somos chamados a cumprir esse propósito, a cumprir esses ofícios, como governadores, como administradores daquilo que foi criado por Deus. Também somos chamados a proclamar a palavra de Deus como profetas e somos chamados a representar o povo de Deus como sacerdotes, sabendo que esses três ofícios foram cumpridos cabalmente, perfeitamente, totalmente em Cristo. E Abraham Kuyper entende, então, que essas esferas da vida, de vocações, essas esferas na sociedade, ela tem normas e regras internas próprias. Ou então, cada instituição, cada área do conhecimento, cada instituição na sociedade, ela tem uma estrutura, ela tem normas e regras próprias. Um exemplo é a família. A família ela é criada antes da criação do Estado, ela é a primeira instituição criada por Deus e ela tem uma hierarquia própria, ela tem uma funcionalidade própria, ela tem uma forma com que Deus estruturou a família a partir da liderança do homem, a partir do auxílio da mulher para a criação
dos filhos para a educação, para a transmissão do conhecimento, para a transmissão da palavra de Deus na família. Nós vemos também em outras áreas, como educação, ciências e política, que cada uma tem a sua estrutura própria, a sua estrutura particular. E que a instituição não pode interferir na estrutura da outra instituição, a não ser que essa instituição ultrapasse os limites e as suas funções. Então, cada instituição ela tem uma função na sociedade e somente quando essa instituição, somente quando essa esfera de soberania ela ultrapassa a sua função, então outra esfera de soberania pode intervir. Que esferas são estas, então? Originalmente, em Kuyper, as esferas são o Estado, a sociedade, a igreja, mas a teoria foi desenvolvida e aprimorada de modo que outras esferas foram percebidas, como a família, a academia, a universidade, as artes e os negócios ou o mercado. Olhando, então, de uma forma panorâmica, né, nós temos que Deus é o centro e essas esferas de soberania, elas estão ao redor do Criador. Então, a igreja, a família, o Estado, a cultura, todos eles têm uma estrutura que é determinada por Deus através da sua palavra, através da Escritura. Nenhuma estrutura, nenhuma esfera de soberania, ela deve sua existência ao Estado. Não é o Estado que cria as instituições. O Estado é uma das instituições. Mas o Estado ele tem a função de estabelecer, né, a justiça. E a justiça é a forma como que as outras esferas vão se relacionar com o Estado e com outras esferas. Nenhuma delas, então, deve sua existência ao Estado, mas obedecem a uma auto-autoridade dentro do seu próprio seio. Elas são baseadas na palavra de Deus e no mandamento de Deus. Em seu conjunto, porém, não estão isolados, separados um do outro, mas orientados um para o outro e prestam um apoio recíproco. Ou seja, olhando para as esferas de soberania, olhando para as instituições da sociedade, cada uma tem uma função. Os indivíduos que compõem cada instituição se interrelacionam com todas as instituições. Um exemplo é o homem que sai de manhã e vai para o trabalho, à noite vai para a escola, no final de semana ele vai para a igreja e ele participa das artes, né, em outros dias da semana. Então, nós vemos, então, que a mesma pessoa ela se relaciona com todas as esferas de soberania, mas lembrando que o centro ou o fundamento de todas essas esferas, tanto públicas quanto particular, ou seja, a vida ela pode ser considerada como uma esfera de soberania, ela é regida, ela é legislada por Deus através da sua palavra. Nós temos, então, que Deus está acima de todas as esferas criadas por Ele. É a partir de Deus, a partir da Escritura, que o Estado, a família, as artes, a igreja e o trabalho executam as suas funções de maneira adequada, as suas funções de maneira a glorificar a Deus. Então, a função das esferas de soberania, todas elas, inclusive da vida do particular, do indivíduo, é glorificar a Deus. Toda a criação foi criada com esse objetivo e o homem, por ser criatura de Deus, também tem essa função. Então, as esferas de soberania, elas estão todas interligadas por Deus e são estruturadas pelo Criador. São estruturadas pela palavra de Deus. Nós precisamos entender também que no conceito reformado, onde nós entendemos a partir de uma cosmovisão cristã, que Deus criou tudo perfeito
que a partir da queda tudo foi corrompido e a partir de Cristo tudo é redimido, nós precisamos entender então que todas essas esferas de soberania, elas são redimidas por Cristo através da palavra. Somos capacitados pelo Espírito Santo para obedecer a sua palavra e então redimir todas as esferas de soberania na sociedade. Então é a partir de Deus que tudo foi criado e é a partir do próprio Deus que tudo é redimido. E entenderemos então que essas instituições, muitas delas permanecerão na consumação e eternamente. E todas elas, então, executarão as suas funções e glorificarão a Deus, pois na consumação nós obedeceremos perfeitamente a palavra de Deus e o adoraremos, executando essas funções nessas instituições ou esferas de soberania. Nesse outro quadro, nós vemos então que a palavra de Deus é ela que dá a direção, ela que dá o fundamento. Nós vemos que fora da graça, fora da graça especial que é dada para os cristãos a partir da igreja, nós temos a graça comum, que é a forma que Deus restringe o mal, é a forma que Deus refreia o mal e não permite que todas as esferas da sociedade, todas as esferas de soberania, elas sejam corrompidas pelo pecado. Notamos então que a palavra de Deus, ela é um instrumento para que todas as esferas de soberania, elas sejam redimidas, como nós falamos. Então, a igreja, como instituição, ela tem essa função, influenciar todas as esferas de soberania. A igreja tem a função, como povo de Deus, como corpo de Cristo, de compartilhar o evangelho, a boa notícia da redenção, de tudo aquilo que foi criado do homem e de toda a criação a partir da obra de Cristo. Então, nós temos essa visão onde que todas as esferas de soberania, elas são regidas pela palavra de Deus. Nessa perspectiva, então, não cabe ao Estado de interferir de maneira última na família ou vice-versa, visto que o Estado e a família são duas esferas de soberania separada, a não ser que a família ultrapasse as suas funções, como, por exemplo, quando há violência dentro da família, o Estado, na sua função de justiça, ele pode intervir dentro dessa instituição, pois a função da qual a família foi criada foi ultrapassada. Então, o Estado ele vai interferir na família para impedir a violência, para impedir que a família ela ultrapasse a função pela qual ela foi criada. A norma que rege as relações dentro da família é diferente daquela que rege as relações no contexto estatal. Isso se aplica às interferências entre as demais esferas, embora haja ocasiões excepcionais em que, em nome da justiça, a sua vocação e norma fundamental, o Estado pode interferir em outras esferas. Como, por exemplo, eu dei o exemplo da violência que pode ocorrer dentro da família. Nós, então, entendemos que o Estado ele tem a sua função, a família tem outra função e a igreja outra. A partir disso, então, nós precisamos definir quais são estas funções. E a partir da definição de quais são essas funções, qual é a interação ou qual é o relacionamento entre essas esferas de soberania. Cada esfera, então, presta conta a Deus de seu desenvolvimento e atuação. Nós entendemos que toda autoridade é instituída por Deus. Todas as instituições são instituídas por Deus. Mas a nossa responsabilidade como cristãos é de
transformar a sociedade. Embora nós entendamos que nada vai ser transformado perfeitamente e completamente até a volta de Cristo, mas temos a responsabilidade de redimir todas as esferas de soberania da sociedade, todas as esferas de soberania da criação, elas têm como, por nossa responsabilidade como igreja, como corpo de Cristo, de ser redimida através da palavra de Deus. Todas as esferas do conhecimento, elas são chamadas a ser redimidas pelo povo de Deus, pela igreja de Cristo. Esse conceito, então, de soberania das esferas, Cristo, ele é Senhor e dono de tudo. E a frase mais famosa do Abraham Kuyper é que não há nenhum centímetro quadrado de todo o domínio da existência humana onde Cristo, que é soberano acima de tudo, não diga, é meu. Então, todos nós estamos debaixo de uma autoridade última. A questão é, qual? Nós entendemos que é Cristo. Então, as esferas de soberania implicam que Cristo, ele é o Senhor de toda a criação. Cristo, ele tem o senhorio de tudo aquilo que é criado. E, portanto, tudo aquilo que é criado, todas as instituições, Estado, família, igreja, mercado, sociedade, o mundo acadêmico, ele está debaixo da autoridade de Cristo, porque Cristo, ele reina nas regiões celestiais sobre toda a criação. Quando Cristo ressuscita, ele chega aos apóstolos e diz no texto de Mateus 28, no verso 20, onde que ele relata aos apóstolos que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. E a partir disso, e portanto, os discípulos deveriam pregar a palavra, deveriam ir por todo o mundo pregando a palavra, fazendo discípulos e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A esfera de soberania proposta por Abraham Kuyper depois será desenvolvida pelo filósofo também holandês Herman Doiver. E o Herman Doiver, ele cria toda uma filosofia cristã fundamentada nas esferas de soberania, do qual Kuyper ele introduz esse conceito e é desenvolvido mais posteriormente por Herman Doiver e outros autores. Espero, irmãos, que tenham ficado claro esse conceito de soberania das esferas e que nós possamos nos aprofundar nesse conhecimento. No livro Calvinismo é desenvolvido este assunto e espero que os irmãos estejam lendo esse livro e quaisquer dúvidas nós estamos à disposição para respondê-los. Que Deus abençoe então a todos os irmãos e que na próxima aula nós possamos compreender um pouco mais da relação entre fé reformada e política. Que Deus abençoe a todos. Até mais.